Bem-vindo ao Curiosidades Bíblicas. Você provavelmente já ouviu a história em que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Tu me amas? Mas será que Jesus simplesmente repetiu a mesma pergunta? No texto original em grego, existe um detalhe muito interessante. Jesus usa palavras diferentes para amor, e isso pode revelar uma conversa muito mais profunda entre Jesus e Pedro. Para entender isso, precisamos voltar à Santa Ceia. Quando Jesus anunciou que um dos discípulos iria traí-lo, todos começaram a perguntar: Porventura sou eu? Mas Pedro teve uma postura diferente. Ele não apenas acreditava que não trairia Jesus, ele tinha certeza absoluta de que seria incapaz de abandoná-lo. Pedro disse: Por ti darei a minha vida. E quando Jesus revelou que um deles o trairia, Pedro ainda pediu a João que perguntasse quem era. É como se Pedro dissesse: Eu sei que não sou eu. Pedro confiava tanto em si mesmo que colocava a mão no fogo pela própria fidelidade. Mas todos sabemos o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora chegamos a João 21. Jesus encontra Pedro depois da ressurreição e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? No grego, Jesus usa a palavra agapau, amor ágape, amor sacrificial, amor perfeito. E a pergunta é ainda mais profunda: Você me ama mais do que os outros? É como se Jesus estivesse tocando justamente naquele antigo orgulho de Pedro. Aquele homem que havia dito: Mesmo que todos te abandonem, eu não abandonarei. Mas Pedro responde: Tu sabes que eu te amo. E aqui está o detalhe: Pedro não usa agapau, ele usa filéu, um amor de amizade, de afeição. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas agapau? E Pedro responde: Tu sabes que eu te amo, filéu. Pedro não diz mais: Eu morreria por ti. Ele simplesmente reconhece: Tu sabes que eu te amo, filéu. E então, na terceira pergunta, Jesus muda o verbo. Agora Jesus pergunta usando filéu. É como se Jesus dissesse: Pedro, você me ama como amigo? É esse o nível do amor que você realmente tem por mim? E então o texto diz: Pedro se entristeceu. Pedro não se entristeceu simplesmente porque Jesus perguntou 3 vezes. João diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta: Tu me amas, filéu? E Pedro responde novamente: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu. Jesus estava mostrando a Pedro algo que ele precisava aprender. Pedro achava que seu amor era maior do que realmente era. Ele havia prometido: Por ti darei a minha vida. Mas quando chegou o momento de provar isso, ele negou Jesus. Agora, Jesus não está simplesmente condenando Pedro. Ele está mostrando que Pedro precisava reconhecer quem realmente era. E então chegamos ao versículo 18. Jesus diz que Pedro iria estender as mãos e seria levado para onde não queria ir, o que significava morte por crucificação. João explica que Jesus estava falando sobre a maneira pela qual Pedro iria glorificar a Deus através da sua morte. Olhe a transformação. O mesmo Pedro que um dia disse: Eu darei minha vida por ti, sem saber se realmente conseguiria. Seria o homem que, no fim da sua vida, glorificaria a Deus através dela. Talvez essa seja a grande mensagem de João 21. Jesus não estava esperando que Pedro já tivesse um amor perfeito. Ele estava mostrando que aquele amor poderia crescer. Pedro ainda não amava da maneira que imaginava, mas ele aprenderia, ele cresceria, e aquele amor que começou como filéu seria levado muito mais longe, porque Jesus não procura pessoas que já são perfeitas, ele transforma pessoas dispostas a segui-lo. E talvez a pergunta de Jesus para Pedro também seja uma pergunta para nós: Tu me amas? Esse foi mais um episódio do Curiosidades Bíblicas. Se você gosta de descobrir detalhes da Bíblia que passam despercebidos, acompanhe o canal, porque às vezes uma única palavra no texto original pode mudar a maneira como enxergamos uma história inteira.